Seth Rollins e Roman Reigns possuem algo muito grande, que é uma amizade baseada em reuniões e inimizades. Amizade essa que começou lá no Shield. Quer saber como começou essa amizade e esse envolvimento que tem o Seth Rollins e Roman Reigns de amor e ódio? Vamos contar nesse vídeo. Então, bora começar a falar disso. Se vamos começar a falar de Seth Rollins e Roman Reigns, eu preciso falar do Shield, já que foi a grande criação do CM Punk. Sim, o CM Punk criou o Shield. Ele foi o responsável por criar, já que foi responsável por dizer os membros que iriam participar do Shield, com a pequena alteração que é ser o Cassius Ohno ao invés do Roman Reigns. Mas vamos resumir aqui para o vídeo não ficar tão longo, já que eu fiz um vídeo bastante longo, já que eu dei bastante detalhe. Mas vamos focar aqui só no Seth Rollins e no Roman Reigns. O Shield debutou atacando o Ryback no Survivor Series, e no começo eles eram heel, depois eles ficaram face com o tempo. Mas a grande sacada é que o Shield eram os mercenários e eles se ajudavam o tempo todo. Eles se ajudavam e eram bastante parceiros e havia uma amizade entre eles. Porém, ao decorrer do tempo, houve algumas controvérsias. Dean Ambrose e o Seth Rollins começaram a se atacar. Só que o tempo todo, o que dava a entender é que o Seth Rollins não iria trair o Shield, e sim o Dean Ambrose. Mas não foi o que aconteceu. Já que depois deles vencerem o Evolution, já que eles foram a grande pedra no sapato deles, o Triple H volta novamente a promar contra o Shield. Dessa vez só ele e o Randy Orton, já que o Batista tinha saído da WWE. O Triple H aparece no final da rampa, Seth Rollins desce do ringue, pega uma cadeira, Roman Reigns e o Dean Ambrose ficam normal, achando que ia ser só o Seth Rollins se preparando para um possível ataque, uma possível entrada do Triple H no ringue. Mas não, Triple H fala: sempre tenha um plano B. Seth Rollins trai o Roman Reigns e o Dean Ambrose, chocando todo o público. E esse momento é muito marcante, que dá para ouvir o som de um dos membros que estava no público gritando de desespero, pois foi algo que chocou o público. Muitas das cenas memoráveis que a WWE tem armazenada na cabeça do público, que é o Seth Rollins traindo o Shield, vendendo o seu sucesso, comprando no caso, já que o Seth Rollins teve uma grande carreira depois que ele traiu o Shield. Mas vamos focar no vídeo do Seth Rollins e o Roman Reigns. Vamos excluir o Dean Ambrose desse vídeo. O Seth Rollins, primeiro ele trai o Shield, depois, mais pra frente, na WrestleMania, no caso um pouco antes, no Money in the Bank 2014, ele ganha a pasta Money in the Bank. Esse fato que é importante, já que em 2015 o Roman Reigns ganha o Royal Rumble que foi horrível e que o Roman Reigns foi bastante vaiado. Vamos acrescentar esse detalhe. Nem o The Rock escapou de ser vaiado junto com o Roman Reigns. No caso, o Roman Reigns foi vaiado junto com o The Rock, não que o público estava vaiando o The Rock. E ok, o campeão naquela época era o Brock Lesnar, e o Brock Lesnar iria enfrentar o Roman Reigns naquele momento, a WrestleMania 31. Quando parecia que o Roman Reigns estava perto de ganhar do Brock Lesnar, uma luta que foi bem humilhante para o Roman Reigns, já que o Brock Lesnar, a maior parte do combate, estava dominando o Roman Reigns. E quando o Roman Reigns começou a ter um ataque, começou a reagir contra o Brock Lesnar, numa parte do combate, toca a música do Seth Rollins. Seth Rollins, que tinha perdido mais cedo para o Randy Orton, recebendo um dos RKOs mais bonitos que eu já vi. E quando parecia que o Seth Rollins estava por baixo, ele aparece no main event mais tarde, correndo com a pasta do Money in the Bank e fazendo o cash-in. Seth Rollins que quase perde esse cash-in, já que o Roman Reigns e o Brock Lesnar quase o atrapalharam nesse momento. Então o Roman Reigns teve o seu momento arruinado pelo Seth Rollins, já que o Seth Rollins pinou o Roman Reigns nesse momento. O Roman Reigns e o Seth Rollins novamente se cruzaram e o Seth Rollins foi a segunda vez a pedra no
no sapato do Roman Reigns, já que ele foi responsável por acabar com seu grande momento de um possível vencedor do título mundial. Mas Seth Rollins fez um reinado muito bom após ganhar do Roman Reigns, só que ele lesionou nesse ano, 2015. Isso acabou com uma luta no Survivor Series para saber quem seria o novo detentor do título mundial. E a luta foi entre Dean Ambrose e Roman Reigns. Roman Reigns ganhou, tomou um cash-in após ganhar do Dean Ambrose, do Sheamus, mas vamos voltar a falar do Seth Rollins. Roman Reigns, depois que ele virou campeão, ele perdeu o título pro Sheamus, depois ele recuperou, depois ele perdeu novamente no Royal Rumble de 2016, no Royal Rumble valendo o seu título. Quem vencesse o Royal Rumble iria vencer o título mundial. Caso o Roman Reigns vencesse, ele iria reter, mas o Triple H ganha esse título. Após o Roman Reigns recuperar o título na WrestleMania, tivemos o Extreme Rules, onde o Roman Reigns defendeu contra o AJ Styles, que foi uma luta muito boa, com um final ainda melhor, já que depois de vencer o AJ Styles, a sua grande pedra no sapato, Seth Rollins, novamente retorna. Dessa vez mais encorpado, já que o Seth Rollins era franzino, dessa vez ele voltou um pouco mais musculoso e ataca o Roman Reigns, fazendo um pedigree e chocando o público e fechando o PPV, deixando o público chocado com aquele retorno. Então o Seth Rollins voltou dessa vez com uma nova roupa, um novo tema, com sua música modificada. Dessa vez o Seth Rollins queria recuperar o título que ele nunca perdeu do Roman Reigns, já que o Seth Rollins sofreu uma lesão e ele prometia que iria recuperar aquele título. E foi uma rivalidade muito boa e a gente conseguiu ver que o Seth Rollins estava diferente, ele estava mais valente, sem os seus seguranças que o acompanhavam e o ajudavam a vencer a maioria das lutas. E foi muito legal ver essa transição, o Seth Rollins bucado pelo Triple H, o Seth Rollins fujão, que a maioria das vezes dependia de ajuda para ganhar. Nem sempre ele ganhava com ajuda, mas a maioria das vezes sim. Parecido com o Roman Reigns atual. Para um Seth Rollins mais corajoso, que vence as lutas sozinho. Gostei bastante desse booking do Vince em cima do Seth Rollins. E o Seth Rollins ele se prova superior ao Roman Reigns, ganhando do Roman Reigns no Money in the Bank, virando campeão mundial. Só que a felicidade durou pouco, já que ele tomou um cash-in que foi avisado pelo Dean Ambrose uma semana antes, falando que se ele ganhasse o Money in the Bank, ele iria fazer cash-in na mesma noite. Então rolou uma luta entre o Shield, pela primeira vez o Shield lutando só entre eles, já que o Shield já lutou entre eles, só que tinha o Randy Orton, isso no Payback 2015. E novamente o Seth Rollins provando que agora é mais corajoso durante as promos. E quando chegou o Battleground, rendeu uma ótima luta entre Dean Ambrose, Seth Rollins e Roman Reigns. Mas vamos acelerar um pouco o tempo e falar novamente dessa amizade e inimizade entre o Roman Reigns e o Seth Rollins. Em 2017, o Dean Ambrose voltou a se unir ao Seth Rollins, algo que foi bem feito, já que o Dean Ambrose e o Seth Rollins eles tiveram aquele fato de voltar ao passado, de relembrar do Dean Ambrose não querer fazer aquela amizade com o Seth Rollins por ainda ter ressentimento da traição do Seth Rollins. Tanto que o Seth Rollins ainda deixava a cadeira para o Dean Ambrose atacar ele pelas costas, se vingando do que o Seth Rollins fez. Só que, por que eu estou falando desse momento? Porque mais tarde, em 2017, houve a união do Shield. O Shield retornou. Só que, infelizmente, por causa de uma doença, o Roman Reigns teve que se ausentar naquele TLC. Então, em 2017, lutou apenas o Kurt Angle no lugar do Roman Reigns. Então foi Kurt Angle, Seth Rollins e Dean Ambrose naquele TLC. Mas no Survivor Series tivemos uma recompensa, já que tivemos uma ótima luta de The Shield versus New Day. E novamente o Shield separou, já que o Dean Ambrose teve uma lesão. Mas vamos voltar a falar do Roman Reigns e o Seth Rollins. Em 2018 eles não tiveram tanta aproximação, já que em 2018, quando o Shield teve outro retorno, quando o Dean Ambrose voltou, eles decidiram
reuniu o Shield novamente pouco antes do SummerSlam. SummerSlam que o Roman Reigns ganhou do Brock Lesnar, se tornando Universal Champion. O Roman Reigns infelizmente ficou doente. Eles até ajudaram o Roman Reigns naquele Hell in a Cell contra o Braun Strowman, o Hell in a Cell que teve o retorno do Brock Lesnar, só que o Roman Reigns ficou doente e teve que se afastar. E vamos falar novamente do Roman Reigns e do Seth Rollins do ano seguinte, já que não vou focar na rivalidade do Dean Ambrose e do Seth Rollins. O Dean Ambrose tinha brigado, no caso tinha traído o Seth Rollins. O Roman Reigns, quando ele retornou, ele queria novamente forçar uma volta do Shield e deu certo. Eles se uniram novamente, só que eu quero falar brevemente minha opinião dessas reuniões. A reunião do Seth Rollins e do Dean Ambrose foi muito boa. 2017 fez sentido, a história foi bem feita, foi feito na calma, sem pressa. Só que quando eles foram se reunir novamente as outras vezes, na verdade quando eles colocaram o Roman Reigns na história, ficou algo meio tosco, sabe, meio besta na segunda vez. Para ser específico, a primeira contra o Cesaro e o Sheamus foi algo legal, já as outras vezes foi algo feito às pressas e zoado. Não só por causa da pressa da WWE, mas também por causa das lesões. Uma hora o Roman Reigns lesionava, outra hora o Dean Ambrose lesionava. Então eles se reuniram novamente em 2018. Em 2018 já tinham boatos que o Dean Ambrose já não estava satisfeito e não iria renovar com a WWE. Tanto que a gente viu isso quando o Dean Ambrose foi punido da forma mais tosca possível. Vou falar disso futuramente porque dá um vídeo muito engraçado, né, Bob Lashley? E vamos lá, vamos avançar um pouco no ano de 2019, já que tivemos a despedida do Shield, algo bem emocionante, já que o Dean Ambrose iria sair da WWE. E avançando mais ainda, vamos falar de 2021, a qual o Roman Reigns e o Seth Rollins cruzaram seus caminhos novamente. Primeiramente, eles cruzaram o caminho no Money in the Bank daquele ano, já que o Seth Rollins ele encara o Roman Reigns por poucos segundos antes de atacar o Edge. O Roman Reigns que estava lutando contra o Edge naquele PPV. E o que tem de interessante aqui, uma promoção de algo que iria acontecer no futuro, que aconteceu, que foi uma rivalidade muito boa entre Seth Rollins e Roman Reigns. Seth Rollins, visionário, a qual Seth Rollins ele fez uma promo muito boa contra o Roman Reigns, já que ele joga na cara que o Roman Reigns, para se elevar, ele precisa ter alguém do seu lado, e é verdade. O Roman Reigns mostrou desde o dia que debutou que sozinho ele não dá certo. Ele sempre era vaiado, sempre era odiado, todas as vezes que ele ficava sozinho. Sempre botavam ao lado dele ou o Shield, ou o Jimmy e o Jey Uso, ou o próprio Dean Ambrose, ou o Shield. Ele também fala do Jon Moxley, fala eu e o Mox, sim, ele diz Mox na promo, ele não diz Dean Ambrose. Carregamos você como o Jey e o Jimmy Uso estão carregando você agora. Que promo da hora que ele fez contra o Roman Reigns, que foi verdade, como eu disse agora há pouco. E essa luta teve uma construção muito boa, pena que foi no Royal Rumble, pena que foi a primeira luta da noite, sendo assim bem previsível quem iria vencer, já que o Roman Reigns não iria perder o título num simples Royal Rumble. E toda essa jogada do Seth Rollins querendo confundir a cabeça do Roman Reigns, dizendo que ele foi o responsável por criar o Roman Reigns e vai ser o responsável por destruir o Roman Reigns, foi algo muito bom. E para fechar com chave de ouro, o Seth Rollins entra com a roupa do Shield. Seth Rollins que disse que não estava programado, não estava no script ele fazer isso. Durante a hora que ele estava no backstage, ele achou a sua antiga roupa do Shield, então ele colocou a roupa do Shield para lutar contra o Roman Reigns. Claro que ele falou com a equipe da sonoplastia para colocar a música e o vídeo do Shield, mas cara, foi genial saber que ele não iria lutar contra o Roman Reigns daquele jeito originalmente. Você sabia disso? Foi tudo feito improvisado, graças ao Seth Rollins ter achado a sua roupa antiga do Shield naquela arena.
E foi algo bem legal. No começo eu achei zoado o desfecho, quando eu vi primeira vez. Você vendo com o tempo, a gente viu que o Roman Reigns não se provou superior ao Seth Rollins naquela luta, já que ele não ganhou do Seth Rollins. Ele não conseguiu provar isso, já que o Seth Rollins colocou a mão na corda, claro, com a ajuda do juiz, só que o Seth Rollins não desistiu e o Roman Reigns perdeu por desqualificação. Então dali você já viu que o Roman Reigns já estava caindo aos poucos, já não estava tão invulnerável. A gente viu que ele foi caindo com Sami Zayn e com Jimmy e Jey Uso recentemente no Money in the Bank. E ok, a gente viu que o Seth Rollins ele provocou o Roman Reigns, só que ele não conseguiu o que eu queria, que era o título universal. Só que a gente pensa, o Seth Rollins deve odiar o Roman Reigns, não deve gostar do Roman Reigns. O Roman Reigns deve ser um cara que ele tem repúdio. Só que a gente se surpreendeu em 2023, nesse ano, um pouco antes do Night of Champions, numa promo, no caso uma entrevista que o Seth Rollins deu pro Corey Graves sobre o que ele achava sobre o novo título mundial dos pesos pesados. E teve uma pergunta muito interessante que ele fala: o que você acha do Roman Reigns? E o Seth Rollins é alguém muito sincero sobre os seus sentimentos com o Roman Reigns. Ele diz: o Roman Reigns agora é um cara egocêntrico. O poder subiu a sua cabeça. É um cara que não defende o seu título. É alguém que deixou o ego e o poder subir a sua cabeça. Mas, apesar de todos esses erros, eu amo o Roman Reigns. Então você vê que o Seth Rollins, mesmo com todo essas provocações, ele agindo heel ou agindo como face, ele ainda sente amor pelo Roman Reigns. Ele é amor de amizade, de companheirismo, de irmão, porque realmente o Roman Reigns, apesar de todas aquelas inimizades, rivalidades, aquele ódio que teve entre eles algumas vezes, o Roman Reigns ainda é um irmão pro Seth Rollins. E é isso que eu quero deixar frisado nesse vídeo. O Seth Rollins, apesar de todas as suas reviravoltas, todas as suas ações contra o Roman Reigns, vice-versa, ele ainda tem uma amizade muito forte com o Roman Reigns. Ele ainda vê o Roman Reigns como um irmão. Assim como os irmãos brigam e podem ficar meses ou ficarem com raiva um do outro, Seth Rollins ainda gosta do Roman Reigns, porque o Roman Reigns, querendo ou não, é um cara importante desde o começo da sua carreira. Eu achei bastante interessante essa promo do Seth Rollins e eu guardei para fazer esse vídeo. Diz aí o que você acha do Seth Rollins e do Roman Reigns, e será que eles vão ter uma luta com um desfecho, dizendo quem é o superior entre os dois, Roman Reigns ou Seth Rollins? Será que tivemos só uma luta entre eles em PPV, deixando claro que foi no Money in the Bank, que teve um resultado convincente, já que no Royal Rumble não teve um resultado tão convincente, no caso, uma luta 1 contra 1. Mas diz aí nos comentários o que você achou do vídeo e o que você acha dessa relação de amor e ódio do Roman Reigns e do Seth Rollins. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima. Fui!